quero fazer uma homenagem para o Zanetti aqui. O Zanetti, todos os senhores sabem, deputado federal constituinte, comprometido com as causas sociais, e ele está acompanhando de cima essa questão da crise do meu querido Rio Grande. Uma crise, de fato, que está preocupando a todos. Eu escrevi um artigo e comuniquei ele depois, baseado na proposta que ele apresentou como uma alternativa ao Congresso Nacional, e vamos também fazer com que ela chegue junto ao Executivo, em matéria de uma dívida impagável. Então, ao ler aqui, ex-deputado federal Constantino Zanetti, o artigo que cita o seu nome, eu já coloco o meu ponto de vista sobre a proposta e, ao mesmo tempo, reconheço a iniciativa construída por Vossa Excelência, que eu pedi que também fosse apresentada à bancada gaúcha na próxima reunião. Eu registro aqui o artigo publicado no dia de hoje no Correio de Povo de Porto Alegre. O texto tem como título Agiotagem Institucionalizada, e trata da dívida do Estado do Rio Grande com a União. E aqui vamos ao artigo. Em 1998, o Estado do Rio Grande do Sul contratou uma dívida com a União no valor de 9,7 bilhões. Já foram pagos, de lá para cá, 22 bi, restando ainda a pagar 47,2 bi. Há quem diga que já é mais de 50 bi. Quer dizer, contratamos 9, pagamos 22 e devemos mais do que 50. Os juros leoninos aplicados deixariam os agiotas Abelardo I e Abelardo II, personagens da peça teatral O Rei da Vela, de Oswaldo de Andrade, envergonhados e horrorizados. Vejamos. A posição privilegiada do emprestador, a ausência de cláusulas de equilíbrio econômico-financeiro, a exigência de garantias robustas e a total falta de compromisso com o social são alguns dos exemplos de que o Brasil é uma federação semidemocrática e parcialmente paralisada. Seus entes estão na jaula, sendo explorados pelo domador. A analogia utilizada retrata a realidade e vale para todos os estados, ou seja, o nosso, por exemplo, a priori, já quitou essa dívida há muito, muito tempo, como diz Zanetti. Aliás, quem de fato arcou com ela foi o povo gaúcho, com seus impostos. Todos os governos, independentemente da grei partidária, suaram sangue, uns mais, outros menos, lá no meu estado, para ir pagando essa parcela da dívida. Deixando de lado a realidade da agiotagem, consta que não pagamos uma parcela da dívida no valor de 280 milhões, o que levou a União a bloquear as contas do Estado. Não bastasse isso, os servidores públicos tiveram seus salários parcelados, uma situação inadmissível. O ex-constituinte, Hermes Zanetti, mediante esse quadro, sugere um alento a toda esta situação. A ideia não é de calote, nem de perdão, mas de justiça, impondo como único encargo financeiro a atualização monetária calculada pelo IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. A proposta pretende uma readequação das condições nos financiamentos assumidos perante o Tesouro Nacional, em formas diversas das adotadas pelo governo federal. Na prática, isso representaria a repactuação da dívida, beneficiando estados e municípios. Os nossos atos não serão julgados somente no agora, mas também a partir da qualidade de vida que as próximas gerações irão ter. A responsabilidade é enorme, é de todos. Não há como resolver esse problema sem as picuinhas, a disputa de egos, os melindres, se esses não forem deixados de lado, se não houver de fato uma junção de força da sociedade gaúcha, de homens públicos sérios, de empresários, de sindicalistas, no sentido de exigir
mudanças em todo esse enredo oswaldiano. Zanetti, é um comentário que eu faço de forma que a sociedade perceba que essa dívida é impagável. E como é impagável, você aponta um dos caminhos que falei na Rádio Guaíba, que levei para a bancada gaúcha e que ficou acertado na bancada gaúcha, que você e os técnicos que te ajudaram a formular essa proposta irão apresentar lá na bancada, creio eu, que nessa semana ou na semana que vem. Ao mesmo tempo, eu tomei a liberdade de pedir uma audiência ao presidente da República. E já encaminhei, combinei com o Cherini, que é o nosso coordenador de bancada, de forma tal que ela receba o governador do Estado, que, repito, não é do meu partido, é do PMDB. Nós perdemos as eleições lá, mas nem por isso eu vou torcer para que ele não faça um bom governo. Quero mais que ele faça um bom governo. E por isso estou nos somando à busca de alternativas como essa que você propôs. Vossa Excelência é convidado para essa reunião com a presidenta, o presidente da Assembleia, a bancada de deputados federais, naturalmente os 3 senadores do Rio Grande, um representante dos empresários, um representante do movimento sindical, para dialogarmos sobre a possibilidade de repactuar a dívida do Estado. Mas, por fim, senhor presidente, eu quero ainda dizer que esta semana estarão em Brasília vereadores de todo o país, chamado a Marcha dos Vereadores. Acontecerá no período de 18 a 21 de agosto, no Centro de Convenção Ulisses Guimarães. A União de Vereadores do Brasil, UVB, fundada em novembro de 64, é responsável pelo evento. O seu presidente é o Gilson Conzatti, o vereador Gilson Conzatti. A entidade congrega representantes em nível nacional, todas as associações e uniões estaduais de vereadores e Câmara de Vereadores de todo o território nacional. Ela representa 57.261 vereadores brasileiros. Agora deu. A UVB, senhor presidente, traz esse evento para Brasília, lembrando ao sucesso do 11º Encontro Nacional de Legisladores, que ocorreu em abril. A agenda proposta pela Marcha de Vereadores começa abordando no dia 17 às 10 horas um tema que considero muito importante, o orçamento impositivo e o fundo de reserva das câmaras. Mais tarde o debate passa pela pauta municipalista, uma plenária para a construção de uma agenda propositiva, e no outro dia o tema é um tema também muito importante, um novo pacto federativo e o municipalismo. Depois a marcha desloca ao Palácio do Planalto, entrega uma pauta à presidente da República, a apresentação dos projetos do Prêmio Destaque vai ser às 17 horas, depois terão reunião do Fórum dos Superintendentes Regionais e Estaduais da UVB. E por aí vai, senhor presidente, é uma pauta longa, terão também encontro com o ministro Gilberto Kassab, terão um debate sobre a educação com o ministro Renato Giannini, vereadores depois participarão de um debate amplo sobre reforma política, pacto federativo, municipalismo e um painel sobre direito público e eleitoral. Por fim, o lançamento da carta chamada Marcha de Vereadores, apontando para 2016. Obrigado, senhor presidente, pelo tempo me concedido a Vossa Excelência, que permitiu que eu comentasse na íntegra meus 2 pronunciamentos, em homenagem ao Zanetti aqui, vosso eterno constituinte.